Fluminense tá jogando a Copa do Mundo de Clubes, enfrenta a Inter de Milão na segunda-feira, mas tem negócio fechado, tem jogador de saída do Fluminense. Vou trazer essa informação nesse vídeo. Segundo o canal, o Fluminense tem interesse em jogador que teve passagem na seleção brasileira, jogador do Porto, também torcedor tricolor. Fluminense sonda atleta brasileiro que enfrentou o tricolor das Laranjeiras na Copa do Mundo de Clubes, e a gente pode ter reforços de peso aí no Mundial, nesse jogo contra a Inter de Milão. Tem boas notícias para você, já vai deixando o seu like, ativando as notificações, trazendo as últimas do Fluminense a partir de agora. Gente, todo mundo sabe que o Fluminense, né, o forte do scout do Fluminense é ver para crer, né? Ver os jogadores contra o próprio Fluminense, e a gente já imaginava, a gente já desconfiava que poderia acontecer isso, e o jornalista Vene Casagrande traz uma informação muito relevante, muito importante, que tanto o Fluminense, tanto o Cruzeiro sondaram o Lucas Ribeiro, jogador brasileiro do Mamelodi Sundowns, que brilhou aí nessa Copa do Mundo, se destacou, fez gol contra o Borussia, né? Infernizou nessa fase de grupos aí da competição. O Fluminense sondou esse jogador, o Fluminense e o Cruzeiro, só que, segundo o jornalista, ele tem negociação avançada com o clube do Catar, tá? O time do Catar aparentemente veio com uma grana muito forte para contratar o Lucas. O time sul-africano está pedindo 2,5 milhões de euros. Não é um dinheiro tão alto assim para os padrões de hoje do futebol brasileiro. São cerca aí de 13, 14 milhões de reais. Então não é um valor, nossa, estratosférico para um jogador que se destacou na Copa do Mundo de Clubes, é brasileiro, não mexeria aí naquele limite de estrangeiros, né? Outro jogador que se destacou, o Marcelo Allende, seria um problema caso o Fluminense viesse a contratar. Pelo que a gente sabe, pelo que a gente tem de informação, não é um jogador que o Fluminense foi atrás. Então, Lucas Ribeiro, né, meia, camisa 10 do Mamelodi Sundowns, jogador rápido, interessante. O Fluminense sondou, mas tem essa questão do futebol do Catar ter oferecido muita grana por ele, e ele deverá, né? A gente estava até conversando aqui no grupo da Central que o Lucas Ribeiro é um jogador com passagem em algumas equipes, mas nunca jogou num futebol, num time que pudesse receber um salário muito alto, né? Então essa pode ser uma oportunidade de fazer o contrato da vida dele. Ainda é jovem, é um jogador que ainda tem muita estrada, mas a gente sabe que a carreira de jogador é curta e os caras realmente querem fazer a sua independência financeira para, né, viver bem, né? Não só eles, mas também as suas futuras gerações, né? Os filhos e netos, principalmente. Então, esse é um fator que pode influenciar aí ou não na vinda do Lucas Ribeiro. Por enquanto foi só uma sondagem do Fluminense, tem essa negociação avançada do jogador com essa equipe do Catar. Eu achei bom jogador, é um jogador interessante, foi uma grata surpresa nessa Copa do Mundo de Clubes, e eu particularmente não conhecia, quase ninguém aqui do futebol brasileiro conhecia, já que é um jogador que pouco jogou aqui, né? Não se profissionalizou aqui no futebol brasileiro, mas jogando muito bem lá no Mamelodi, era o principal jogador, um dos principais jogadores da equipe, e foi bem contra o Fluminense, né? Acho que ele foi melhor contra o Borussia. Contra o Fluminense ele teve alguma participação ou outra interessante, mas não foi a melhor partida dele na Copa do Mundo do Clubes. Acho que o jogo contra o Dortmund principalmente foi bem melhor, mas fica essa informação, torcedor tricolor. Quero que você comente sobre o Lucas Ribeiro. Vale a pena? É um jogador que muda o nível de Fluminense? Tem muita gente dizendo que não vale a pena ir lá no futebol sul-africano contratar jogador. Você concorda com isso? Deixe seu comentário. Outra informação interessante é de um interesse do Flu em um atacante com passagem na seleção brasileira. Eu estou falando do PP, revelado pelo Grêmio. É um jogador que trabalhou, inclusive, com o Renato Gaúcho.
O Porto foi muito mal na Copa do Mundo de Clubes, está em crise técnica, em crise financeira também, né? Em crise de gestão, a gente pode dizer assim. O Porto não vive a sua melhor fase, não vive o seu melhor momento. Chegou com protestos, né, em Portugal depois da participação horrorosa na Copa do Mundo de Clubes. Foi uma vergonha que o Porto fez, um clube do tamanho do Porto, fazer o que fez nessa Copa do Mundo de Clubes. Foi inacreditável, não venceu ninguém, foi eliminado, né? E aí, o Fluminense tem interesse, segundo o canal Pitaco Tricolor, no PP, atacante de lado, jogador bastante interessante. Já teve passagem na seleção brasileira, já teve um excelente momento no Porto. Inclusive, o Barcelona fez proposta, não tem muito, em 2024, se eu não estou enganado, para ter o jogador, só que ele tem uma multa alta, mas segundo informações vindas da Europa, o Porto colocou ele no mercado, está querendo negociar esse jogador, quer dar novos ares ao atleta. Então, o Fluminense surgiria aí com uma possibilidade por empréstimo pelo jogador, para contratar um jogador. Seria uma excelente contratação, diga-se de passagem, um jogador que chegaria para ser titular do Fluminense. É um jogador jovem ainda, um jogador com passagem há pouco tempo, né? Quando o Fernando Diniz estava treinando a seleção, ele estava sendo convocado, ele estava bem no Porto. Isso aí foi ano passado. Então, é um cara que tá mal, tá embaixo agora no Porto, mas enfim, isso acontece com todo jogador de futebol. É um jogador jovem, não tem muito tempo que ele estava em alta. E se o Fluminense conseguisse, nem que fosse por empréstimo, essa contratação, cara, seria ótimo para esse segundo semestre aí, porque de fato a gente precisa de jogadores de qualidade. Aí Soteldo, e aí você adiciona PP aí, cara, dá um outro nível, um outro olhar para esse time do Fluminense, ofensivamente falando. É um jogador que o Renato conhece, conhecido aqui do futebol brasileiro, né? Eu aprovaria demais essa contratação, mas é difícil porque o Porto com certeza quer um negócio em definitivo, né? Um jogador que é um ativo muito precioso, um ativo alto. Então o Porto quer fazer caixa, quer fazer dinheiro, já que está num momento bem difícil, está num momento de crise aí. A gente viu o porquê nessa Copa do Mundo de Clubes, um time realmente horroroso do Porto. Eu me arrisco a dizer que o Porto não ficaria na primeira página do Campeonato Brasileiro, né? Foram atuações bem ruins, perdeu para o Inter Miami, era para ter perdido para o Palmeiras, né? Passou um sufoco danado, empatou um 4-4 com o Al Ahly, que também é um clube grande, né? Mas enfim, quando a gente fala de um clube grande europeu, muita gente acha que o Porto não é elite europeia. Eu concordo, o Porto não é elite hoje europeia, mas é um clube grande na Europa, né? Pô, é bicampeão, né? Campeão europeu, é um time tradicional, né? Lá da Europa, já viveu momentos de glórias no futebol europeu, é maior do que muitos clubes aí que estão na elite hoje europeia, né? Por conta de mecenas, por conta da grana injetada, mas é um clube tradicional. E o PP tá de saída de lá, aparentemente o Porto colocou ele no mercado e querendo negociar. Quero saber a sua opinião, torcedor tricolor. É para contratar o PP? Seria uma excelente contratação? Lembrando que a informação do Pitaco Tricolor traz que seria por empréstimo, até porque as cifras são altíssimas nesse caso do PP. E na minha opinião, né, analisando a situação, o Porto gostaria, né, iria querer negociar em definitivo, porque é um ativo muito interessante, muito importante para fazer caixa, enfim, fazer novos investimentos. Então, comenta aí. Antes das próximas duas notícias, eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os nossos vídeos aqui. Se você não deixou o like, deixa o like agora, ative as notificações, comenta aí da onde que está assistindo a gente, que a gente vai mandar um abraço para você. Um abraço para o Evandro Macedo de São Gonçalo aqui no Rio, para o Francisco de Assis de Manaus, para o Milton Frank de Ipanema, Minas Gerais, para o Vaguinho Oliveira de Resende aqui no Rio e para o Vander Lúcio de Governador Valadares, Minas Gerais. Valeu demais, continue acompanhando todos os dias a Central, porque estamos trazendo as últimas notícias do Fluminense todos os dias para você. Capuano tá lá nos Estados Unidos também, postando muito short, muito vídeo lá dos jogos do Fluminense, da torcida, do panorama geral. Continue nos acompanhando também nos shorts aqui no YouTube e nas nossas redes sociais. Continuando aqui,
boas notícias pra gente, tá? Visando o jogo contra a Inter de Milão, traz o Globo Esporte que Thiago Silva e Soteldo treinaram normalmente com o grupo e a tendência é que estejam à disposição, principalmente o Thiago Silva, pela técnica, pela liderança, por ser o capitão do Fluminense, uma referência. É um jogador imprescindível para ter no campo nesse confronto se o Fluminense quer aumentar suas chances de passar da Inter de Milão. É uma equipe que não está jogando muito bem, é verdade. Teve aquele baque da final da Champions League, mas ainda é Inter de Milão, ainda é um clube que eliminou uma das melhores equipes da temporada, o Barcelona na semifinal da Champions, uma equipe super tradicional da Itália e da Europa, e a gente precisa respeitar, por mais que não esteja fazendo uma grande Copa do Mundo. É claro que dá confiança para o Fluminense conquistar o resultado positivo. E você ter a volta do Thiago Silva e ter o Soteldo à disposição, cara, é excelente pro Fluminense, te dá outra opção. Soteldo é um jogador de 1 contra 1, rápido, driblador. Isso pode fazer a diferença nesse confronto contra a Inter de Milão. O Soteldo é jogador de seleção venezuelana e tem grande chance de estar na próxima Copa do Mundo. É um jogador que pode nos ajudar bastante nessa partida contra a Inter de Milão, e tê-lo à disposição dá mais confiança, liga uma esperança, né? Uma esperança. Pô, não tô falando aqui que o Soteldo é um craque mundial, um craque extra-classe, mas é um jogador que pode ser muito importante, né? O drible, né? Ele vai para cima, ele não tem medo, e a gente está precisando de opções, Tem ali o Canóbio, tem o Serna, tem o Keno, que entrou muito bem contra o Sam. Na última partida não foi tão bem assim, o Fluminense, né, jogou com um freio de mão puxado, mas nesse jogo em Charlotte, que deverá estar calor, vai ser legal, vai ser interessante ter o Soteldo, e a volta do Thiago Silva nem se fala, né? Como eu falei anteriormente. É o nosso líder, é a nossa referência técnica, o nosso capitão. É um cara que quando ele tá em campo com a camisa do Fluminense, as nossas chances de vencer aumentam bastante, porque todo mundo do setor defensivo cresce. O Freitas principalmente cresce, os laterais crescem, né? Passa a segurança ali pro Fábio, a nossa bola aérea defensiva que deixa a desejar, mas piora muito sem o Thiago Silva. Ele tá ali sempre na maioria dos lances cortando, então, cara, é um cara que é super importante pra gente ter nesse jogo. Mas eu quero o seu comentário, torcedor tricolor, animado com esse confronto contra a Inter de Milão? Quem diria, né? O Fluminense enfrentando o Borussia, enfrentando Inter de Milão, que rolê aleatório. Oitavas de final da Copa do Mundo, já vai colocando aí o placar que você acha que vai ser o jogo. Fluminense e Inter de Milão segunda-feira. E, claro, comente aí sobre a volta do Thiago Silva e a possível o Soteldo podendo estar relacionado a essa partida. Quero que você comente também. O negócio fechado no Fluminense, pra gente encerrar esse vídeo, é o goleiro Kevin, goleiro do Sub-20 do Fluminense. Ele foi negociado em definitivo com o clube da primeira divisão de Portugal. A gente ainda está apurando esse time, mas ele está de saída do Fluminense. Isso está certo, tá? Já é negócio fechado. O Fluminense negociando em definitivo o goleiro do Sub-20, Kevin. O Fluminense manteve uma porcentagem do jogador. Enfim, a única coisa que a gente sabe dessa negociação é que não é o Casa Pia, que é um clube que geralmente contrata muitos jogadores brasileiros jovens, enfim, e leva lá para Portugal. Não é o Casa Pia, a gente ainda está apurando essa informação para trazer completinha. Quando a gente tiver o clube aqui, vamos abordar aqui no YouTube. É um goleiro jovem, né? E assim, a posição de goleiro é muito ingrata e é muito difícil quando você é jovem, né? O goleiro é uma posição que demora mais a maturar, né? Ainda mais a gente se tratando de time grande, cara, para você encontrar seu espaço é muito complicado. O Fluminense tem o Fábio, querendo ou não, tem o Pitaluga na frente, tem o Eudes na frente, o Kevin é um goleiro sub-20, e é difícil a posição.
Dificilmente um jogador, um goleiro de time grande que sai da base de um time grande, ele consegue se provar dentro desse clube. Ele vai ter que sair, ele vai ter que encontrar outros caminhos, vai ter que ir para outro clube se provar. Porque, cara, hoje em dia todos os times grandes têm bons goleiros aqui no futebol brasileiro. Isso é um fato. Fluminense, se você vê os 4 goleiros do futebol do Rio de Janeiro, todos bons. Dificilmente num curto, médio prazo você vai ver goleiro de base tendo oportunidade nesses clubes. Porque um é o Fábio, o outro é o Rossi, o outro é o Léo Jardim, o outro é o John. Tirando o Fábio, que é o mais velho, mas tem contrato até o final do ano que vem, pelo menos, no mínimo, aí tá contando 2 anos no mínimo de Fábio. O Rossi, o Léo Jardim são jovens, o John é jovem. Então, assim, um goleiro da base do Botafogo para jogar no Botafogo só quando esses goleiros, ou do Vasco, ou do Flamengo, para jogar. Tem até o Matheus Cunha, né, que joga com frequência e tal. O Felipe Luiz continua da chance, o Tite dava as oportunidades, já foi titular até do Flamengo há um bom tempo. Mas é muito difícil você ver isso. Outros times também, você vê aí, os times de São Paulo aí, quem são os goleiros? O Brasão, que vem lá de fora, se eu não me engano, vem da Inter de Milão, né? Pro Santos, você tem agora o Hugo Neneca, né? O Hugo Souza no Corinthians, que está bem, chegando à seleção brasileira. No São Paulo tem o Rafael, que ficou muito tempo no banco do Fábio, né? Lá no Cruzeiro. No Palmeiras, o Everton. Então, cara, é bastante difícil. É bastante difícil. Então, esses jogadores que saem da base, se não for muito fora da curva, posição goleiro, tá? Se o cara não for muito fora da curva, esquece. Dificilmente ele vai conseguir jogar no clube grande que ele tá se desenvolvendo. E é mais um caso do Kevin, não dá nem pra gente lamentar aqui, porque de fato é um goleiro muito jovem e é uma posição muito diferente das demais, né? A gente vê muito garoto surgindo com 16, 17 anos, atacante, meio campista, enfim, outras posições para goleiro, cara. É muito raro, é muito difícil a gente ver jogadores dessa idade, né? Sub-20 mesmo, idade de 20 anos, serem titulares em times grandes aí do futebol do Brasil e do mundo. Tá aí essa informação, o goleiro Kevin sendo negociado em definitivo. Boa sorte na carreira dele, muito sucesso. Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Deixa o like, valeu.